adoráveis ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa comprometida com a exatidão, os conduzirei em uma palpitante conversa com Deusimar Guedes, agente de Polícia Federal aposentado, autor de diversos livros e artigos que abordam cientificamente aspectos relacionados à cannabis sativa, mais popularmente conhecida como maconha, com ênfase em aspectos que envolvem a utilização de derivados dessa planta para fins medicamentosos. Saudações fraternas, Deusimar. Agradecendo imensamente por você ter aceitado ao convite para participar deste episódio. Dou-lhe as boas-vindas e, seguindo o protocolo de nosso podcast, peço que se apresente, por favor. Olá, Washington. Grande abraço a você. Parabéns pelo valoroso programa. Quero dizer da minha satisfação de estar participando desse seu importante canal educativo. O meu nome é Deusimar Guedes, eu sou agente especial da Polícia Federal, aposentado, e também sou advogado e psicólogo, sendo especialista em criminologia e psicologia criminal, onde o meu dia a dia nos últimos anos tem sido exatamente lidar com essa temática da segurança pública e mais especialmente em relação à prevenção, à educação sobre drogas e também o tratamento de usuários e dependentes químicos. Então, repito, é uma satisfação estar aqui participando contigo dessa valorosa discussão em relação ao uso medicinal da maconha ou de derivados dessa planta. Meu caro, quais são as diferenças entre o consumo recreativo da maconha e o uso de seus componentes para fins medicinais? Olha, eu acho que há uma diferença muito grande entre o uso recreativo da maconha e o uso de seus componentes para fins medicinais. O uso recreativo, na forma fumada, por essa erva contém os mesmos componentes cancerígenos que o tabaco, por exemplo. Quer dizer, então, ela é extremamente tóxica. Então, ela fumada, ela é venenosa, ela é tóxica. Agora, a extração de alguns componentes dessa substância na quantidade correta para aquelas pessoas que estão precisando, especialmente o CBD, né, o canabidiol, que é a que tem sido mais estudada, então tem apresentado efeitos promissores na farmacologia, né? Mas, como disse, alguns componentes extraídos da droga, não a droga fumada. Aí é uma diferença muito grande, inclusive uma é venenosa, a outra é aparentemente medicamentosa, né? Gosto sempre de fazer um comparativo com, por exemplo, o ópio, né? O ópio é uma substância extremamente danosa ao ser humano, mas alguns componentes do ópio, como a morfina, a codeína, têm largo uso terapêutico. Então, com a maconha é a mesma coisa. A maconha fumada é uma coisa, é tóxica. Já alguns componentes, especialmente o CBD, que é o mais estudado até o momento, têm apresentado efeitos promissores na farmacologia. Quais são os principais componentes da cannabis e como eles podem ser usados terapeuticamente? A cannabis, atualmente, já foram descobertos pelo menos cerca de 400 compostos nessa planta, né? Já foram encontrados até o momento. E dentre esses 400 aproximadamente compostos, pelo menos 60 são canabinoides, né? Esses são os que estão sendo mais estudados. E dentre esses 60, pelo menos, o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, quer dizer, o CBD e o THC, como são comumente conhecidos, têm sido os mais estudados pela ciência na atualidade, exatamente por terem apresentado efeitos farmacológicos promissores, mais especificamente o CBD, né, o canabidiol, e que eles geralmente
nessa forma medicamentosa, vamos dizer, se apresenta sempre na forma de óleos, ou pode vir também na forma de cápsulas, de comprimidos, de sprays, mas o mais comumente tem sido na forma de extratos, né, de óleos. E tem usado em pacientes para diversos males, principalmente para epilepsias graves, mas também em pacientes com autismo, com ansiedade, com dores crônicas, né, fibromialgia, problemas de insônia. Esses são os males onde esses componentes têm sido mais comumente utilizados e que têm apresentado efeitos promissores, né? Como as pesquisas são muito recentes, ninguém sabe até onde seja os efeitos benéficos, seja os efeitos colaterais. Ainda existem muitas dúvidas, mas, repito, os efeitos são promissores. O que os estudos científicos apontam sobre os efeitos do canabidiol e do tetrahidrocannabinol no tratamento de doenças? Olha, o que pode se dizer é que até o momento não existe nenhum tratado científico que ateste os componentes da maconha como um medicamento seguro para a cura de doenças. Contudo, muitos estudos científicos, especialmente com esses dois canabinoides, né, especialmente o canabidiol, o CBD, têm conseguido resultados muito promissores no que diz respeito a minimizar sintomas desagradáveis e penosos de certas doenças e ou efeitos colaterais de medicamentos utilizados por pacientes, principalmente pacientes com AIDS e CA, né, com câncer em estados terminais. Também tem apresentado especialmente, repito, o canabidiol tem apresentado bons resultados para medicar pessoas com ansiedade moderada a grave, com insônias, tá, e também com a fibromialgia. Então, esses são alguns dos males que esses componentes da cannabis têm sido testados com certa esperança, vamos dizer assim. Como o canabidiol tem sido empregado na área de neurologia e psiquiatria, e que avanços são mais expressivos nas pesquisas acerca do tratamento de epilepsias graves? Como já citado anteriormente, o canabidiol, CBD, é o canabinoide que até o momento tem apresentado resultados farmacológicos mais promissores, especialmente nas áreas da neurologia e da psiquiatria. O seu uso mais comum e há mais tempo tem sido exatamente para medicar pessoas portadoras de epilepsias graves e, embora não cure a doença, é preciso que se diga, normalmente os pacientes, após o uso desse canabinoide, eles têm apresentado uma diminuição significativa no número de convulsões, trazendo com isso uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas, né? E é claro que isso aí é um resultado muito promissor, haja vista que outros medicamentos muitas vezes não têm conseguido esse efeito. Deusimar, quais são as evidências científicas atuais que justificam o uso do canabidiol em doenças como autismo, ansiedade, dor crônica e fibromialgia? Olha, eu acho, a realidade é que podemos dizer que, até o momento, as evidências científicas são duvidosas, ou até mesmo elas inexistem. Mas, repito, muitos estudos têm apresentado resultados promissores também para estes males. Não como cura, é bom que se diga, não como cura, mas sim para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas portadoras desses males. E, assim sendo, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda e aceita a utilização de medicamentos, mesmo sem a devida evidência científica, desde que não apresente efeitos colaterais significativos. O próprio Conselho Federal de Medicina, aqui no nosso país, autoriza a prescrição de tais substâncias, desde que de forma compassiva, ou seja, quando outros medicamentos já conhecidos e aprovados não estiverem promovendo os resultados desejados e esperados. Quais são os efeitos colaterais mais comuns associados ao uso de medicamentos à base de canabinoides
e como eles podem ser gerenciados e diminuídos ao longo do tratamento. Os efeitos colaterais mais alegados por alguns pacientes são exatamente a tontura, alterações do apetite, depressão leve ou piora deste mal naquelas pessoas que já são portadoras, certa desorientação, humor eufórico, né? Amnésias de curto prazo, né? Esquece daquelas. A memória de curto prazo fica bastante prejudicada em alguns casos. Também alguns desequilíbrios, alteração da fala, né? Com a fala um pouco embolada, ou falta de energia, etc. Contudo, tais efeitos geralmente tendem a diminuir. O que atestam, o que narram os pacientes é que esses efeitos tendem a diminuir é, logo após as primeiras semanas, com o passar do tempo. E a consequente, geralmente, certamente é porque acontece uma adaptação do organismo, né, do paciente a essa droga. Mas é importante que esses efeitos desagradáveis sejam acompanhados de perto e assiduamente pelo profissional da saúde para a possível necessidade de adaptação da dosagem, da posologia correta para cada caso, bem como para a avaliação desses efeitos e como são provocados, porque muitas vezes podem ser também não só pelos efeitos do componente da maconha, mas por interações medicamentosas, especialmente o que a maioria dos estudos tem demonstrado, é às vezes a interação com outros sedativos, né, os benzodiazepínicos, com opioides, etc., que podem estar é, o paciente pode estar também tomando outros medicamentos e essa interação, esse consórcio desses medicamentos com os derivados da cannabis podem trazer esses efeitos colaterais. Então, são sintomas, são aspectos que precisam ser cuidadosamente analisados de forma assídua pelo profissional da saúde. Quais são os desafios enfrentados pelos pesquisadores devido à ilegalidade da maconha em muitos países? Sem sombra de dúvidas, o fato da maconha ser considerada ilegal na maioria dos países do mundo dificulta o avanço das pesquisas. Mas eu acredito que o maior entrave ainda é o preconceito enraizado na sociedade em relação a essa droga. Não só na sociedade em geral, nas pessoas do povo, vamos dizer assim, mas também nos próprios especialistas, nos próprios profissionais também. As crenças ideológicas, elas são as responsáveis por influenciar e impedir, de certa forma, esse avanço desses estudos, dessas pesquisas. Pois, como disse, os próprios pesquisadores e patrocinadores dessas pesquisas também sofrem dessa contaminação ideológica, desse preconceito em relação à substância, exatamente e principalmente pelo fato dela ser ilícita, dela ser ilegal em quase todos os países do mundo. As recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à cannabis medicinal, no geral, são seguidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Em que estágio se encontra a regulamentação do uso e a distribuição de medicamentos derivados da cannabis no Brasil? São sim, são sim, eu acho. A Anvisa tem seguido fielmente a maioria das recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E em relação a autorizações para utilização de componentes da maconha na farmacologia, não tem sido diferente. Já existe autorização, inclusive, dessa agência para a venda de pelo menos 15 a 20 remédios é, com componentes da cannabis, especialmente com o CBD e o THC, né? A indústria farmacêutica, por já possuir outros medicamentos com finalidades similares, é que não tem mostrado assim tanto interesse é, em relação a isso, é o que me parece. Mas a Anvisa tem seguido fielmente essas recomendações da Organização Mundial de Saúde, e, aliás, isso é uma tradição até aqui do nosso país. Elzimar, por que o Conselho Federal de Medicina autoriza o uso compassivo do canabidiol apenas quando outros tratamentos não surtem efeito? Olha, acho que o Conselho Federal de Medicina tomou essa precaução de só autorizar o uso compassivo,
que é exatamente quando outros medicamentos já conhecidos e testados não estiverem demonstrando os resultados esperados. Então, só nesses casos é que o Conselho Federal de Medicina autoriza, né, a prescrição. Embora, devo dizer que muitos profissionais, muitos médicos, já têm prescrito esses, esses, esses extratos, esses óleos à base de maconha, medicamentos, já como primeira opção. Não têm obedecido essa orientação do Conselho Federal de Medicina. É exatamente por que o Conselho fez isso? Exatamente por não haver ainda evidências científicas seguras em relação ao canabidiol ou mesmo THC como medicamento confiável e seguro. Então, as pesquisas são incipientes, né? Elas são ainda muito primárias, então ninguém sabe ainda, a gente ainda desconhece, a ciência desconhece tanto os efeitos benéficos que poderão advir, né, dessas substâncias, como também e especialmente os efeitos desagradáveis, efeitos colaterais. Daí esse cuidado do Federal de Medicina. Qual é a importância do acompanhamento médico durante o início do uso de medicamentos à base de canabinoides e quais as perspectivas para o futuro da pesquisa em cannabis medicinal? E a importância desse acompanhamento médico é indispensável. Haja vista tratar-se de uma droga pouco conhecida ainda, como já falamos, em relação aos possíveis efeitos benéficos ou mesmo colaterais desagradáveis. E em relação às perspectivas das pesquisas, tudo vai depender da minimização desse preconceito ainda reinante, né, sobre a maconha, por a sociedade como um todo e até pelos próprios profissionais, mas acredito que os estudos devem avançar sim, seja para comprovar ou para negar a importância dos componentes da cannabis para a saúde pública. Entendes como possível a garantia de que os resultados das pesquisas permaneçam embasados em evidências científicas sólidas? Acredito sim, eu acho. Acredito sim. E os avanços dessas pesquisas, num futuro próximo, chegarão a um estágio em que as evidências científicas irão atestar a eficácia ou não de componentes dessa planta como medicamento, né? Então, acho que tem havido uma mobilização, quase que no mundo todo, uma flexibilização também em relação a isso tudo, seja as pesquisas, seja inclusive o uso recreativo, que eu sou contra, né? Mas tem havido essa flexibilização. E tudo isso, de certa forma, deve contribuir para o avanço dessas pesquisas e, claro, para chegar a um resultado, seja a favor ou contra. Na prática clínica, quais são os próximos passos para a implementação segura e eficaz da cannabis medicinal? Isso vai depender exatamente do avanço das pesquisas e do resultado dessas pesquisas, né, desses estudos. Devo dizer que um dos entraves comumente enfrentado pelos estudos científicos em geral é que a ciência, isso no mundo todo, não só no Brasil, mas a ciência, ela geralmente tem muita dificuldade em influenciar a política. Não sei por quê, mas existe esse entrave, essa dificuldade comum da política a aceitar aquilo que é aconselhado pela ciência. E as decisões governamentais, geralmente, elas são muito mais embasadas em crenças e interesses ideológicos do governante de plantão e também, às vezes, de interesses até financeiros, do que naquilo que a ciência indica, naquilo que a ciência aconselha. Meu caro, caminhando para o final de nossa conversa, agradeço imensamente pela tua esclarecedora participação neste episódio e coloco este espaço para tuas considerações finais. Muito obrigado e grande abraço. Ô, meu irmão Washington, eu agradeço a você o convite para participar desse importante evento educativo e me coloco à disposição sempre que necessário. Para mim é uma satisfação, essa é uma discussão que não sai de pauta, né? Em relação à maconha, seja com fins recreativos, seja com fins medicinais, é uma discussão que há muito não sai de pauta e é um assunto que eu gosto de discutir porque eu acho que é do interesse da sociedade como um todo. Então, repito, eu que agradeço a honra de ter participado com você
e me coloco sempre à disposição para essas discussões de interesse social. Forte abraço. Honoráveis ouvintes, sob o patrocínio da X360, uma empresa brasileira que alia experiência e inovação para o alcance da confiança e segurança de seus clientes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no conteúdo de hoje conversei com Deusimar Guedes, abordando nuances acerca do uso medicinal de derivados da maconha. Inscreva-se em nosso website www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Saiba mais sobre este conteúdo, tenha acesso a novidades e participe de promoções exclusivas. Pela sua colaboração, muito obrigado e até o próximo episódio.